Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria hoje nos reunimos para celebrar no dia 28 de outubro a festa dos apóstolos Santos Simão e Judas Tadeu. Celebrar a festa de um apóstolo é celebrar a graça das colunas da igreja, aqueles discípulos que de perto foram escolhidos para estar ainda mais na intimidade com o Senhor, no colégio apostólico, os 12 apóstolos. Rezamos hoje por todos os bispos, pedindo ao Senhor que os faça pastores de seus rebanhos em suas respectivas dioceses e possa estar sempre zelando pelo povo de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre esses 2 apóstolos. Os apóstolos que hoje celebramos ocupam uma posição bastante discreta nos evangelhos. Simão, que tem o conome ou o apelido, poderíamos assim dizer, de Zelota, pelo evangelista Lucas, como acabamos de ouvir aqui no evangelho, que hoje a igreja nos permite refletir, talvez porque pertencia ao grupo anti-romano dos zelotas. Mateus e Marcos qualificam-no como cananeu. O apóstolo Judas, também chamado Tadeu por Mateus e Marcos, é qualificado por Lucas como filho de Tiago e, portanto, primo do Senhor. É este Judas que na última ceia diz a Jesus: porque te hás de manifestar a nós e não te manifestarás ao mundo? João 14, 22. Uma das cartas católicas na qual se provine aos cristãos contra os falsos doutores que se haviam infiltrados nas comunidades é atribuída a Judas.
De acordo com uma tradição oriental, os dois apóstolos terão levado o evangelho até ao Cáucaso, onde teria sido martirizados. A sua festa, celebrada no Oriente desde o século VI, passou a ser celebrada em Roma no século IX. Então, nós celebramos a memória desses dois grandes apóstolos, mas que têm uma participação discreta. Simão, tendo o apelido então chamado de Zelota, e Judas, que aqui em Lucas é filho de Tiago, portanto primo de Jesus, que é também conhecido como São Judas Tadeu. É importante lembrarmos, na lista dos 12 haviam 2 Judas. O Judas Tadeu, que é primo de Jesus, e o Judas Iscariotes, aquele que viria a trair o Senhor. Portanto, a igreja celebra no dia de hoje a festa destes 2 apóstolos, destes mártires, que entregaram a vida por amor a Jesus Cristo. O evangelho de hoje fala justamente desta convocação. Jesus, que vai a um lugar retirado para rezar, passa a noite em oração em uma grande montanha, e isso é importante recordarmos. A montanha sempre lembra o lugar do encontro para com Deus, é o lugar do encontro com o próprio Deus. Foi na montanha, no monte, que Moisés recebe as tábuas da lei, o Monte Sinai. Aqui Jesus então sobe uma montanha para lembrar justamente isto, que é o próprio Deus quem está ali escolhendo o seu povo. O Filho de Deus, na profunda comunhão e intimidade com o Pai, procura estar em oração a Deus, e quando amanhece, então chama os seus discípulos e dentre eles escolhem 12. O número 12 é muito importante, nos recorda as 12 tribos de Israel, ou seja, Jesus quer constituir uma nova tribo ou um novo povo a partir deste mistério das tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Agora são estes homens convocados por Jesus, dos quais temos os nomes Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e, neste contexto também, Judas Iscariotes foi convocado para ser um dos 12. Posteriormente, por interesses que julgava ser bons, acaba traindo Jesus. Amados irmãos e irmãs, é bonito perceber então que logo após ter escolhido os 12 apóstolos, Jesus desce da montanha com eles e para num lugar plano, aonde já estavam os seus discípulos e um grande número de multidão, vindo da Judéia, vindo de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e da Sidônia. Então, havia de fato uma grande multidão que estava esperando Jesus. Jesus poderia dizer, mas, nossa, eu já passei a noite inteira em oração, agora escolhi os 12, não vou atender mais ninguém, poderíamos dizer. Mas Jesus, ele tem, mesmo diante do cansaço, muitas vezes da fadiga, ele tem esse desejo profundo de curar, não só fisicamente as pessoas, mas os corações. Por isso a palavra nos diz, Jesus ele começa a viver, mesmo tendo passado a noite em oração, ele começa a curar, ele começa a anunciar de uma forma palpável o reino dos céus. Vieram para ouvir Jesus e para serem curados de doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados, libertos, foram curados. E assim, amados irmãos e irmãs, toda a multidão procurava tocar Jesus, porque uma força saía, emanava de Jesus. Portanto, peçamos ao Senhor esta graça, que possamos tocá-lo pela palavra, pela Eucaristia,
e que possamos pulsar, sentir pulsar em nós esta força que é o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.